Eu quero fazer um apelo para que o senhor, como presidente dessa sessão, comunique ao governo brasileiro de que nós já entramos no século XXI. Pode parecer uma afirmação tola, mas absolutamente necessária. Eu creio que o governo não percebeu ainda, senador, que nós estamos no século XXI. Porque no século XXI não se justifica uma greve de professores durar 60 dias. Na verdade, no século XXI não se justifica nem mesmo greve de professores. Quando a universidade para no século XXI, o país para na sua marcha uma economia baseada no conhecimento. Cada dia perdido de aula na universidade são alguns momentos perdidos pelo país na sua marcha ao novo progresso que caracteriza o desenvolvimento baseado no conhecimento. O Brasil não percebeu, senador Moca, que nós estamos no século XXI e que não pode tolerar que a gente fique tanto tempo com universidades paradas. E não vamos mentir, não há reposição de aula. Isso é um conceito que o Brasil inventou que não resiste à menor análise do ponto de vista educacional. Um pedreiro, um mecânico, um operário metalúrgico, ele repõe o seu trabalho 1, 2, 3 meses depois da greve. O lugarzinho do tijolo está esperando na parede, senador Benedito, que o operário venha e coloque o tijolo onde ele parou um mês antes. Mas na educação, quando se para uma semana a aula, não se recupera igual. A cabeça dos alunos não é como uma parede esperando o tijolo colocado pelo professor. A cabeça do aluno tem uma carga emocional muito grande, tem uma dinâmica própria. Por isso a gente tem as grades de aula. Quando essas grades são interrompidas, elas não são recuperáveis. Eu temo que dentro de algum tempo mais, antes de ir ao médico, as pessoas vão pedir para saber quando é que o médico se formou, para saber quantos dias de greve houve durante a sua formação. E muitos vão deixar de ir ao médico porque sabem que o médico formado depois de períodos de greve é o médico que carrega algumas deficiências. Mas o governo parece que não entendeu ainda que nós entramos no século XXI. Mas não vamos falar só do governo. Os professores também não entenderam a importância da universidade no século XXI, senão não fariam greves tantas repetidas e tão longas. Descobririam outro meio de fazer as suas reivindicações. Dariam aula de manhã e de tarde iam fazer manifestações no centro da cidade. Dariam aula de tarde e de manhã e iam ocupar esses estádios da Copa do Mundo, porque eu garanto, como se parar 2 dias a construção de qualquer desses estádios, o governo desperta. Mas os professores também não sabem, não perceberam que estamos no século XXI. E eles não percebem o prejuízo que trazem ao país uma greve demorada. Então nós temos de um lado governos que não sabem que estamos no século XXI e do outro lado professores que não estão ligando em que século nós estamos. E isso faz com que seja necessário que os professores universitários e o governo entendam que há causas mais profundas para essas greves do que simples reivindicações de professores. E essas causas são, sobretudo, a falta de sintonia da universidade brasileira com as exigências do conhecimento do século XXI. Nós só devemos e podemos aumentar salários e recursos para a universidade na medida em que a universidade se incorporar no esforço do Brasil para entrarmos no século XXI, criando o conhecimento que é necessário. Se não fizermos isso, é até possível um governo ceder às reivindicações, até atender reivindicações legítimas, mas o dinheiro não vai gerar o resultado que se espera. Para
mais recursos gerarem retorno ao que o Brasil precisa, é preciso saber-se para onde vão esses recursos. É preciso que a universidade se comprometa com aquilo que o país está precisando. Por exemplo, é preciso que as universidades entendam que não dá para continuarmos privilegiando o número de alunos nas áreas das humanas, nas áreas clássicas, que são importantíssimas, mas deixando de lado as áreas das ciências, das tecnologias, da matemática. Nossos alunos de engenharia abandonam o curso, 30% deles antes da conclusão. Significa que temos 30% menos de engenheiros do que seria possível. E o Brasil precisa de 5, 10 vezes mais do que tem. É preciso que a gente entenda a responsabilidade da universidade na formação de professores para a educação de base, e nós não estamos cumprindo isso. É preciso que se entenda que o aluno hoje não se forma, ele tem que ser reciclado a cada tanto tempo, e as universidades não se prepararam para isso. É preciso que a autonomia seja redefinida. Tem que ser uma autonomia da academia responsável diante do país, responsável diante do futuro, responsável diante da sociedade. Isso exige uma autonomia em que a comunidade conversa com os órgãos do governo, para saber o que é preciso na saúde, o que é preciso no transporte. É preciso que eles conversem com o setor produtivo, para saber o que é que vai ser, quanto e que tipo de engenheiro vamos precisar nos próximos anos nas nossas indústrias. Nós precisamos que as universidades entendam que tem sim que se submeter a avaliações, mas não só isso, que as avaliações devem dar um resultado. Se um professor, depois de valorizado, ele continua sem dar a atenção devida ao seu processo de formação dos alunos e de pesquisas, ele não pode continuar. Se a universidade é importante, não pode ter lugar para quem não se dedica a ela. Fica aqui, portanto, nesse curto tempo, senador, e eu gostaria muito de aprofundar essa análise, o meu apelo, para que o senhor comunique ao governo que o Brasil já está no século XXI e que os professores das universidades brasileiras despertem para saber da importância de suas instituições, dos seus trabalhos no século XXI. E para isso, que haja mais recursos, mas que haja transformação da universidade velha do século XX.